Você já parou para pensar em como seria ir até o Sol? Não digo ficar lá horas a fio, mas sim, se fosse possível passar apenas um nanosegundo na superfície do Sol, o que aconteceria com você? A resposta pode te surpreender, mas mais importante, você sobreviveria? Aqui no canal, a gente adora explorar questões que ninguém nunca para pensar, coisa de cientista maluco. Bom, se você também ficou curioso, fica comigo, porque vamos embarcar nessa viagem até a estrela mais quente do nosso sistema solar e ver o que aconteceria se você se atrevesse a chegar perto de lá. Antes de mais nada, vamos falar um pouquinho sobre o Sol. Ele não é apenas quente, ele é uma verdadeira fornalha de energia. A temperatura da sua superfície é cerca de 5.800 Kelvin, o que é mais quente do que qualquer coisa que você já tenha experimentado na Terra, é claro. Se você fosse exposto a isso por mais tempo do que um nanosegundo, bem, isso não seria nada bom para o seu corpo. Mas e aí? O que acontece se você ficar só um nanosegundo lá? Esse tempo é tão curtinho, será que dá para sobreviver? Um nanosegundo é incrivelmente rápido, tanto que é quase impossível até mesmo perceber o que acontece durante esse tempo. Então, se você se transportasse para a superfície do Sol, o que aconteceria em um piscar de olhos? Literalmente nada muito impactante. O Sol está a uma distância imensa da Terra, cerca de 150 milhões de quilômetros. A luz que chega até nós leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para fazer essa viagem. Agora, imagine a luz viajando apenas um pé, cerca de 30 centímetros, durante o tempo em que você ficaria lá. Isso é exatamente o que aconteceria em um nanosegundo. Não seria tempo suficiente para você sentir o calor ou até mesmo queimar imediatamente. E os seus olhos? Se você estivesse encarando o Sol nesse nanosegundo, os famosos raios solares inundariam seus olhos. E aqui vem uma curiosidade interessante. Uma microjoule de luz é uma quantidade tão pequena de energia que, se você estiver olhando para um computador com os olhos fechados e der um blink reverso, esse piscar seria o equivalente à quantidade de luz que seus olhos absorveriam nesse nanosegundo. Parece loucura, né? Mas é verdade. Uma microjoule não é nada comparado ao que nossos olhos lidam no cotidiano. Nesse nanosegundo, a luz do Sol ainda estaria atingindo suas células na retina. Mas nada disso seria perceptível, porque só depois de alguns milissegundos, ou milhões de nanosegundos, seus olhos começariam a processar essas imagens. E a sensação que você teria seria um flash, super rápido, algo como uma explosão de luz que duraria mais do que o tempo real em que você esteve lá. Ok, você não ficou cegamente exposto ao Sol por horas, mas e sua pele? Bem, o tempo é tão curto que a quantidade de energia que sua pele absorveria seria bem pequena, cerca de 10 a menos 5 joules por centímetro quadrado. Isso é tão pouco que você não sentiria nem um calorzinho. Para colocar em perspectiva, se você segurasse o dedo em uma chama de isqueiro por um segundo, você absorveria cerca de 5 joules por centímetro quadrado. E isso seria suficiente para causar uma queimadura de 2º grau. Agora, no caso do Sol, o impacto da luz seria 5 ordens de magnitude menor. Então, se você passar um nanosegundo ali, talvez só sinta um flash, mas não sofreria danos imediatos. E agora o lado mais perigoso da coisa toda, o interior do Sol. A superfície é quente, mas nada comparado ao que acontece nas camadas mais profundas. O núcleo do Sol é um forno insano, atingindo temperaturas de milhões de graus. Se você errasse as coordenadas e acabasse se transportando para o núcleo do Sol, a coisa ia ficar bem feia para o seu lado. O tempo de um nanosegundo seria o suficiente para que você fosse bombardeado com radiação, principalmente em forma de raio-x e radiação ionizante. Isso é o que acontece no interior do Sol. Raio-x e radiação de alta energia penetrando em seu corpo, ionizando seu DNA, causando danos irreversíveis. Não só você queimaria rapidamente, mas seu corpo começaria a ser destruído a nível molecular. Você não morreria apenas pela temperatura. Seria como uma bomba de radiação em seu corpo antes que qualquer queimadura. Portanto, a moral aqui é bem simples. Não é seguro ir ao núcleo do Sol, mesmo por um nanosegundo. Você já provavelmente ouviu a famosa história de Ícaro, que voou muito perto do Sol e teve suas asas derretidas, causando sua queda. Mas será que ele morreu por ficar perto demais do Sol?
Bem, a temperatura do Sol é realmente muito alta, mas o mito não explica um ponto importante. O problema não era a temperatura em si, mas sim o tempo de exposição. Ícaro não derreteu por estar perto do Sol, mas sim por ficar tempo demais perto dele. O que muitas pessoas não sabem é que a quantidade de calor absorvido depende muito do tempo de exposição e da temperatura, é claro. Então, se ele tivesse dado pulos rápidos perto do Sol, talvez as coisas tenham sido diferentes. Moral da história? Evite ficar muito tempo no Sol, nem que seja por um nanosegundo. No fim das contas, se você fosse transportado para a superfície do Sol por um nanosegundo, poderia até sobreviver, mas a sensação que você teria seria apenas de um flash de luz. Se você fizesse uma visita mais longa, a história seria bem diferente. Você provavelmente ia acabar numa versão menos bonita de um mortal queimado e irradiado. Agora, o que aprendemos com tudo isso? Que apesar da tentação de buscar um pouquinho de calor no Sol, não vale a pena. Até mesmo um nanosegundo pode ser demais, e o mais seguro é continuar apreciando o Sol de longe, na segurança da Terra. Porém, se você ainda quiser tentar, e por favor não tente em casa, que seja com visitas rápidas e sem errar a localização. O Sol está aí, brilhando, e enquanto ele for distante o suficiente, podemos continuar explorando ele de forma segura. Até a próxima viagem cósmica, pessoal! Se você gostou de descobrir o que aconteceria em um nanosegundo no Sol, já sabe, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com os amigos. Afinal, quem não ama uma boa curiosidade científica, né?